Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo para falar sobre o Arsenal, né? Eu falei que a gente ia focar em Copa do Mundo, mas antes disso, mais um videozinho sobre o Arsenal, de reformulação de elenco, tier list, quem sai, quem fica, qual é a barca do Arsenal, né, nessa janela de transferência que vai ser muito importante para o clube, onde o clube vai investir de novo. E vamos, sem perder muito tempo, vamos começar essa brincadeira. Eu vou botar a tier list na tela e explicar como vai funcionar, tá? Vocês estão vendo aí, é bem simples, né? Os jogadores estão ali embaixo. Fica, vende, e ali no meio tem um se tiver uma boa proposta, né? Que é basicamente assim: estou aberto a negociar o atleta, não faço tanta questão que ele fique, mas também não me importo se ele não for vendido. Então, vamos começar aqui pelos goleiros, né? É meio óbvio. Vamos começar no Raya, obviamente ele fica. Kepa, cara, eu tenho uma opinião sobre o Kepa que, assim, eu venderia, tá? Eu venderia. E o menino da base pode ficar, não tem nenhum problema. Eu não botei a aba de empréstimo porque eu não quero emprestar ninguém, tá? Então, partindo para a zaga, Saliba, monstro, não tem muito o que explicar, fica, não importa o que aconteça. Mosqueira é outro que fica também. Agora, chegamos num jogador que eu tenho interesse sim em vender, e eu diria que a qualquer custo. Eu entendo que o ciclo do Ben White se encerrou no Arsenal. Ele até fez uma boa reta final ali de temporada, mas o Ben White, assim, virou um reserva do Timber, é um reserva caro, com um salário alto, ainda tem uma taxa boa de vendas, e o Arsenal precisa aprender a vender. O Arsenal tem muita dificuldade em encerrar ciclos que claramente já estão encerrados. E o do Ben White, para mim, é um deles. Ele precisa ser vendido. Não vou falar que não importa os valores, mas é importante se livrar dele sim nessa janela de transferências. O Nkapie, no caso, é uma compra, né? Que o Arsenal tem um empréstimo com o Leverkusen com opção de compra, eu acho que tem que comprar. Não é barato, mas ao mesmo tempo o Calafiori não é confiável fisicamente, então você precisa ter um reserva muito bom. E o Nkapie é um cara que rivalizou a titularidade com o Calafiori. Eu não esperava que ele fosse rivalizar, tanto que foi titular na final da Champions. Não tem muito o que explicar. Gabriel Magalhães, melhor jogador do Arsenal na temporada para muitos, e é o meu segundo lugar, só atrás do Rice. Tem que ficar, obviamente. Não faz sentido nenhum vender o melhor zagueiro da temporada europeia. O Timber, apesar das lesões, uma excelente temporada, tem que ficar. Não estou aberto a ouvir ofertas por ele. O mesmo vale para o Calafiori, que por mais que tenha passado muito tempo lesionado, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do Calafiori, e eu entendo que muita gente colocaria ele nessa aba do se tiver uma boa proposta. Mas eu acho que ele não está nessa aba especificamente, porque ele é um excelente jogador. O problema realmente é estar saudável. Por isso eu bato muito na tecla que o Arsenal tem que contratar jogadores saudáveis, né? Luiz Skelly é outro que para mim fica. A reta final de temporada dele foi surpreendente. Colocou o Zubimendi no banco, então não tem muito o que falar. Eu não venderia. O Arsenal talvez possa estar até aberto a ouvir ofertas por ele, mas eu manteria. Agora vem o meu primeiro polêmico aqui. O Odegaard, eu escutaria propostas por ele nessa janela, tá? Eu entendo que ele é o capitão, o Arteta confia muito nele, mas se esse time quer realmente dar o próximo passo, seria importante contratar um jogador melhor. E o Odegaard, cara, ele divide muita opinião na torcida, mas eu acho que se tiver uma boa oferta, uma oferta considerável, eu acho que o Arsenal tem que escutar e poderia sim vender. Eu não vou dizer que o ciclo dele se encerrou, é o capitão do time, tem muito essa questão de representatividade, mas se tiver uma boa oferta, por que não, né? Eu acho que é um ciclo que pode sim ser encerrado e o Arsenal partir para elevar o nível desse elenco. O Norgard, que veio pela resenha, cara, se tiver uma boa proposta ali, pagando o mesmo que o Arsenal pagou para o Brentford, eu venderia. Não faço questão que ele fique, também não me incomodo se ele ficar no elenco para a próxima temporada. Acho que é o jogador mais dane-se aqui dessa lista, tá? No Aneri, outro polêmico meu, eu venderia. O Arsenal precisa, novamente, vou repetir essa frase, o Arsenal precisa aprender a vender. E o Nwaneri é uma boa fonte de renda, você consegue ali achar ofertas por ele acima de 30 milhões com uma certa tranquilidade, é uma jovem promessa ainda. E o Arsenal precisa vender, até para dar espaço para o Dalma crescer durante a temporada e também para arrecadar dinheiro, cara. Para a janela que o Arsenal quer fazer, e já se especulam nomes que são caros, você precisa aprender a vender e você precisa vender jogadores e às vezes se desfazer de uma jovem promessa que basicamente não custou nada para o clube. O Nwaneri tem um custo zero, então qualquer venda dele é um lucro, e um lucro considerável no fair play financeiro também. Então eu venderia o Nwaneri. Não vou botar no se tiver uma boa proposta, eu acho que vai ter uma boa proposta e eu venderia sim.
Merino, apesar das lesões, não tem o que falar, um jogador polivalente, joga de 6, 8, 9, não preciso falar, o Merino é um excelente atleta, é um excelente jogador de elenco que você precisa ter no time, que pode ser titular em vários momentos, porque alguém vai estar machucado na temporada e ele vai lá e preenche esse buraco, preenche essa lacuna, é outro que fica para mim. O Zubimendi, cara, apesar da reta final de temporada desgastante e ruim, é outro que fica, não tem muito sentido vender o Zubimendi, né, nessa janela. Ele fez uma boa temporada, jogou 38 jogos, dos 38 possíveis na Premier League, mais de 60 jogos, jogou mais do que o time do United, né? Não que tenha sido muito difícil chegar a esse número, mas apesar da reta final ter sido decepcionante, é outro que eu manteria para a temporada. Declan Rice eu não vou explicar sobre, tá? Não vou nem gastar minha saliva com isso. E aqui nós temos Bukayo Saka, que eu sei que muitos colocariam aqui, né? Se tiver uma boa proposta. Mas eu acho que você não pode vender o seu franchise player só porque ele fez uma temporada ruim e jogou uma final muito abaixo, né? O Saka fez uma final péssima de Champions League, mas foi muito importante na semi, foi importante em alguns momentos da temporada. É claro, não foi a melhor temporada do Saka, não foi as últimas duas temporadas dele, não foram tão boas assim, mas ainda assim eu não venderia. Eu quero ver o Saka com uma temporada completa, sem lesão. Eu quero ver o Saka com companheiros de time também melhores, com um ponto esquerda, principalmente, que é a prioridade do Arsenal na temporada melhor, porque o Saka é um jogador que joga dobrado absolutamente todo jogo, porque todo mundo sabe que pode dobrar no Saka e deixar o outro ponto esquerda no X1, que é muito pior tecnicamente do que ele, então é outro que fica. Assim como o Gabriel Jesus, para mim, é um dos mais óbvios aqui de venda, ele já expressou, vou até botar ele em primeiro aqui, não dá? Será que não dá? Não dá. Vai ficar o Kepa ali. Ele até já falou que quer mais minutos, que quer jogar mais, e isso não vai ter espaço para ele nesse elenco. O Arsenal vai buscar um outro atacante, isso indica, é claro, que o Gabriel Jesus vai ser vendido. É outro que saiu aí, negócio de taxa simbólica, eu não acredito nisso, acredito que o Arsenal vai buscar algo em torno de 20 milhões de euros por ele. Teve seu ciclo e já deveria ter sido encerrado. Foi importante em algum momento ou outro ali da temporada, mas muito pouco, e é outro que eu venderia nessa janela, tá? O Eze fica, perdeu o pênalti na final da Champions, foi um pouco decepcionante a temporada do Eze para alguns, mas eu acho que ele entregou um pouco abaixo do que ele custou, mas ainda assim não dá para falar em adaptação, mas, cara, eu acho que é um jogador que tem tudo para melhorar a temporada que vem. O Eze passa essa vibe um pouco de preguiçoso às vezes e tal, mas é um jogador que eu gosto muito, apesar de ter batido um pênalti horroroso que vai martelar na minha cabeça por alguns meses nessa final de Champions. Mas é outro que para mim não faz sentido vender, acabou de chegar, não faz nenhum sentido. Já o Gabriel Martinelli é outro que para mim está bem claro que vai ser vendido, e para mim tem que ser vendido. Novamente, saber encerrar ciclos. O Gabriel Martinelli chegou muito cedo no Arsenal, custando basicamente nada do Ituano, e agora vai ser vendido provavelmente numa taxa ali de 50 a 60 milhões, tá? Que é uma excelente venda, e o Arsenal precisa desse dinheiro. Já tem rumores de Atlético Madrid, de Bayern, de PSG interessados, nada muito concreto. Até pelo texto que o Gabriel Martinelli postou no título da Premier e também depois do desfile, dá a entender que é um fechamento de ciclo, que ele vai sair do Arsenal. E, cara, de boa, assim, a temporada dele não foi boa, só um gol na Premier League, mas um gol muito importante, que foi contra o City. Foi o artilheiro na Champions, mas todos os gols em fase de liga, foi bem nas Copas e tal, mas muito pouco para o que se espera de um ponto esquerda do Arsenal, né? E o Arsenal precisa dar um salto. O pior setor do campo do Arsenal hoje é o ataque. O Arsenal tem um ataque frágil comparado a potências do futebol europeu, como Bayern de Munique, Barcelona e PSG. Então precisa dar esse salto e o Martinelli precisa ter esse ciclo encerrado, né? E na boa, a temporada dele foi ruim, mas o saldo dele é muito positivo. Foi um baita investimento, vai sair dando lucro e deu resultado. Então teve retorno técnico, vai ter lucro de transferências. É um ciclo que vai se encerrar de uma forma e ele vai sair pela porta da frente. Eu acho que isso é bom também. O Gyökeres, eu sei que muita gente vai botar aqui no se tiver uma boa proposta e muita gente colocaria aqui no vende. Eu coloco no fica, tá? Primeira temporada do Gyökeres, mais de 20 gols, que é o que eu queria dele. Eu queria até 25, ele não chegou a bater 25, mas chegou bem perto disso. O 2026 dele é bem artilheiro. Ele começou mal, depois melhorou. Falta, sim, ele em grandes momentos, mas fez uma excelente semifinal nos 2 jogos contra o Atlético de Madrid. E eu quero ver o Gyökeres com ponta melhor, com um time mais encaixado, jogando mais para ele, um pouco mais para ele também. E isso vai muito do encontro com o Martinelli. O Martinelli, cara, tem alguns lances, até na própria final da Champions, que ele poderia cruzar no Gyökeres, ele não dá o passe. Um outro contra-ataque no jogo contra o Newcastle, se eu não me engano, que é a mesma coisa, esse desencaixe, essa falta de entrosamento do time com o Gyökeres, até por ser uma forma nova de jogar, né? O Arsenal não está acostumado a jogar com um 9-9 fixo, de fato. E o Gyökeres é esse cara, e ainda assim meteu mais de 20 gols
fez 14, se eu não me engano, na Liga. É um cara que tem que ficar. Para mim não faz sentido vender o Gyökeres antes dessa segunda temporada. Eu dou esse voto de confiança para ele, então eu sei que muita gente botaria aqui se tiver boa proposta, muita gente não vende, mas para mim é outro que tem que ficar nesse elenco. Inclusive desci ele aqui, mas pelo amor de Deus, aqui não fica mesmo. Trossard. O Trossard, cara, como eu já botei o Martinelli no vende, eu vou colocar o Trossard se tiver uma boa proposta. Eu entendo que tem alguns clubes interessados, ficou essa novela já na última janela de tem um clube da Turquia interessado no Trossard, os valores e tal. É outro que custou muito pouco para o Arsenal, deu um retorno técnico absurdo, mas não viveu uma grande temporada. Foi muito importante também em alguns momentos, jogou contra o West Ham, que foi fundamental na conquista do título da Premier League, mas de novo, saber encerrar ciclos. Eu gostaria, sim, que o Trossard saísse, eu não vou mentir, eu gostaria de uma reformulação completa na ponta esquerda do Arsenal, mas se o Trossard ficar no banco, para mim não há problema nenhum. Qual que é a diferença do Trossard para o Martinelli? O Trossard, para mim, ele já fez uma temporada até melhor do que a do Martinelli, e, para além disso, o Martinelli vale mais no mercado, né? O Martinelli, você consegue buscar ali 50 milhões de euros por ele. O Trossard não vale 50 milhões de euros, talvez não chegue nem no que o Arsenal pagou. Talvez ali 15, 18 milhões de euros, e é isso. E tem que abraçar essa proposta se ela chegar. Então, eu colocaria aqui e buscaria um outro ponto esquerdo. Já faz a reformulação completa nas pontas e parte para a próxima temporada com um ataque reformulado. Então, para mim, o Trossard se encaixa aqui. Outro que se encaixa aqui para mim é o Madueke, cara. Eu não gosto do Madueke, o valor foi muito caro. Eu sei que jogadores que chegam não tendem a sair na temporada seguinte, mas se alguém quiser pagar perto do que o Arsenal pagou, se alguém for lunático e botar 50 milhões de euros na mesa do Arsenal, tem que aceitar e vender. Na boa. É um bom reserva? Mas ele custou 63 milhões. Não dá. É muito caro para um jogador que entrega muito pouco. Então, se tiver uma boa proposta, se alguém quiser fazer essa caridade para o Arsenal, coloca aqui nessa aba. Não vende a qualquer valor, também não me incomoda se ele ficar, mas, cara, na boa, se tiver uma boa proposta, eu venderia e sem pensar duas vezes, tá? É um cara que, assim, falta muito do produto final para o Madueke. Se ele melhorar isso, ele passa a ser um excelente reserva e até um bom jogador. Mas ele tem muita dificuldade de fazer gol, muita dificuldade de dar assistência, é muito detalhe no jogo dele que incomoda. Ele é bom de drible, ele é incisivo, ele é ofensivo, ele parte para cima, mas falta muita coisa no jogo dele que me incomoda, então eu coloco aqui no se tiver uma boa proposta. Para fechar, Kai Havertz. É outro nome que eu sei que vai gerar debate, tem gente que colocaria aqui, tem gente que colocaria aqui no se tiver uma boa proposta. Eu coloco no fica. Outro jogador que vive com muitas lesões, não foi tão caro, dá resultado, foi importante em alguns momentos da temporada. É um jogador de jogos grandes, esse elenco tem poucos jogadores que brilham em momentos decisivos, o Havertz é um deles, e é outro jogador que faz 8, faz 10, faz 9, então faz tudo do elenco, que para mim tem que ficar, não faz muito sentido vender. Então essa é a minha tier list de elenco, tá? Então, cara, vendas aqui absolutas, né? Tem o Kepa, Martinelli, Gabriel Jesus, Ben White, Nwaneri, tem aqui ainda Nelson e Fábio Vieira que não estão nessa tier list, mas eu venderia também, né? Outros jogadores. E esse aí pode ser qualquer valor, só para se livrar de salário. Aqui tem uma boa fonte de renda, tá? Se você botar aí uns 50 pelo Martinelli, 20 pelo Gabriel Jesus, já dá 70. Uns 20 pelo Ben White também não é loucura pensar, já dá 90. E uns 30 pelo Nwaneri, 110 milhões. Você consegue arrumar aqui. É uma projeção bem ok. Isso eu não estou nem contando Kepa, Nelson e Fábio Vieira. E ainda tem Madueke podendo ser vendido, o Trossard, cara, ele vai oscilar entre isso aqui, né, entre o vende. É possível que ele saia, não ficaria surpreso, então dá para arrecadar uma boa grana. O Odegaard eu acho mais difícil, mas é uma opinião minha. O Norgard é resenha, não tem muito o que falar. E esses outros aqui, para mim, são pilares do elenco. Alguns deles aqui não aceitaria nem se pagassem muita grana, tá? Essa é a minha visão sobre o elenco do Arsenal, tá? Quero saber a opinião de vocês. Não é um vídeo muito longo, é um vídeo com opiniões bem diretas, mas essa é a minha opinião. E aí, reformulação, né? Buscar um ponto esquerda, buscar um lateral direito reserva, buscar um outro reserva também se o Trossard sair. E é isso. Tentar transformar esse elenco, para além de um elenco muito forte, um time titular muito forte, um ataque muito forte, que é uma coisa que o Arsenal não tem e precisa ter. Então, essas seriam as minhas vendas. Dá para arrecadar um bom dinheiro, como a gente viu aí. Dá para pensar assim, acima de 100 milhões, e aí para uma janela com folha de salário bem limpa, né? Porque o Gabriel Jesus recebe muito dinheiro, o Ben White recebe bem também, e aí poder contratar jogadores melhores. Meus amigos, é isso. E agora sim, oficialmente, entraremos em clima de Copa do Mundo. Provavelmente o próximo vídeo desse canal vai ser só no sábado ou no domingo, analisando Brasil e Egito, tá? Análise e também montando a minha seleção para a Copa do Mundo, que eu já discordo desse 4-2-4, tô mais para esse 4-3-3 com Danilo e Paquetá no meio, tá? Enfim, é isso, tá? Essa foi minha tier list, um vídeo um pouco mais curto. Quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Valeu!
e até a próxima.